Olá pessoal, nessa série de vídeos nós vamos falar da disciplina de banco de dados. Vamos começar a aprender aí um pouco mais sobre o banco de dados e como utilizar ele nas nossas aplicações. O que é um banco de dados? Um banco de dados é como um grande arquivo onde guardamos todas as informações importantes sobre algo de maneira organizada. Então, a gente tem várias informações, vários dados, e a gente precisa salvar eles relacionados, né, conforme o contexto que a gente está trabalhando. No contexto de uma loja, por exemplo, né, ele vai armazenar as informações sobre produtos, clientes, vendas, estoque, entre outras coisas. Um exemplo, né, quando você tem uma loja virtual, todos os clientes eles se cadastram, né? Você tem que fazer um cadastro no Magazine Luiza, na Americanas, no Kabum. Então, esse cadastro, esses dados que você coloca lá, eles são armazenados em um banco de dados. E ali, eles estão relacionados com as suas compras, né? Com os produtos que você quer comprar, ou que você já comprou no passado. Tudo isso fica salvo dentro de um banco de dados. Pense num banco de dados como um armário, com várias gavetas e pastas, onde cada gaveta representa uma tabela, com informações específicas, e cada pasta é um registro com os dados. Então você pensa assim num armário de aço, né? Aquele de escritório de contabilidade. E aí as gavetas são as tabelas. Então eu tenho lá a gaveta de clientes, né? Onde eu tenho todos os clientes. E cada pasta é um registro, ou seja, é um cliente. E ali dentro daquele registro tem algumas informações do cliente, como CPF, RG, nome e etc. Uma planilha de Excel pode ser considerada um banco de dados em certos aspectos, mas são softwares diferentes. O que isso quer dizer? Você já deve ter aí ouvido falar do software Excel, né, do Microsoft Excel. O Excel ele é um programa de planilhas eletrônicas. Ele não é um software de banco de dados. Porém, a gente consegue correlacionar os dois de maneira que fique mais fácil de você entender o que o banco de dados faz, né, usando de exemplo o Excel. Não é a melhor das explicações, pessoal, mas eu quero facilitar para vocês. Imagina essa imagem que a gente vê embaixo aí. Essa imagem é uma tabela, né, uma planilha, que tem uma tabelinha aí com informações de clientes. Então você tem lá o nome, a idade do cliente, o CPF, o RG e o e-mail, né, esses que estão aparecendo aí. Então você tem aqui, ó, conforme a gente viu no slide anterior, nós temos o campo, né? Aqui a gente pode considerar como campo. A gente tem a coluna, que é uma coluna. E cada item salvo, né, cada linha da nossa planilha é um registro. Por que um registro? O Murilo, né, o nome dele Murilo, o nome desse cliente, ele se cadastrou, ele tem 18 anos, o CPF dele é esse número aqui, o RG é esse número aqui, e o e-mail dele é esse número aqui. Então, o Murilo é um cliente da nossa loja virtual, ele se cadastrou. Só que em planilhas de Excel a gente não consegue, né, trabalhar de forma que os softwares vão interagir, né, como as linguagens de programação, como PHP, C#, Python, Java, JavaScript. Então o Excel ele não funciona tão bem como banco de dados, mas você consegue tabular algumas informações, armazenar informações igual a gente armazena do banco. A gente não tem aí as vantagens que um software de banco tem, que a gente vai ver aqui mais para frente. Mas para você ter uma ideia, então, a linha, né, da nossa informação é o registro do banco de dados. E aí nós temos colunas, né? As colunas servem para a gente tabelar os dados de forma que faça sentido, né, de forma lógica. Como, por exemplo, a coluna nome, né? E aí a gente chama no banco de dados de campo. Então a gente tem o campo nome, a gente tem o campo idade, o campo CPF, o campo RG e o campo e-mail. Um pouquinho aí mais sobre banco de dados versus Excel, né? Contra o Excel. O banco de dados é um sistema de gerenciamento estruturado.
Então, mais para frente aqui no nosso canal, vocês vão perceber que o banco de dados ele trabalha com os dados estruturados, né? Que você coloca os dados fazendo sentido, organiza eles de uma forma estruturada para poder facilitar o acesso depois, né? Ou poder trabalhar com essas informações. O banco de dados ele organiza os dados em tabelas, né? Então, na vez de organizar em planilhas, né, como estava no exemplo anterior, a gente vai criar as nossas tabelas e só colocar os dados lá, inserir os dados lá. Nós também vamos relacionar as tabelas entre si, né? A gente vai aprender a fazer o relacionamento entre elas de um para muitos e muitos para muitos. O banco de dados ele suporta consultas complexas, né? O que é uma consulta? É quando você solicita as informações para o banco de dados, né? Você escreve uma consulta ali. Não é simplesmente apertar lá no Excel, igual no Excel, Ctrl L, né, e localizar a informação. Aqui a gente informa exatamente o que a gente precisa e o sistema de banco de dados ele te retorna ali as informações. Para fazer essas consultas, a gente vai trabalhar com SQL, né, que é a linguagem estruturada de consultas, né, a linguagem de consulta estruturada. E a gente vai conseguir ali puxar as informações do banco, inserir as informações do banco, tudo via código. E isso é fundamental para que as outras linguagens de programação se comuniquem com o banco de dados. O banco de dados é melhor para muitos dados, como por exemplo, você já imaginou aonde estão salvos, né, os dados de todos os brasileiros? Algum lugar tem que ter um banco de dados com todo o nosso cadastro, né? A gente tem lá o CPF, a Receita Federal tem o nosso nome completo, RG, e nome do pai, nome da mãe. Então, em algum lugar aí no Brasil tem um servidor que armazena esses muitos dados. Já falando aí da planilha do Excel, né, ela é um arquivo de folha de cálculos, organizadas em células, colunas e linhas. Então, tem uma diferença aí, né? Você trabalha ali com o dado solto. Você põe o valor em células aleatórias que você escolher ali. Diferente da tabela, que você cria a tabela de uma maneira estruturada para que ela receba as informações que façam sentido. Na célula não, a célula você pode escolher uma célula e sair colocando lá as coisas. Você pode sair fazendo fórmulas, funções, fazendo contas, né? As planilhas elas são mais adequadas para dados menos estruturados, né? Que nem eu falei acima, informações que você não vai precisar ali que esteja fortemente acoplado, né? Que você consiga ali que um dependa do outro, por exemplo. As planilhas de Excel você pode fazer do jeito que você quiser. Que para o contexto de automação, né, o contexto assim de você falar, vou automatizar os dados do site, do sistema, do projeto, né, não é tão interessante, porque até mesmo se a gente for pensar em inteligência artificial ou um site de loja virtual, os dados precisam ser estruturados. Você tem que garantir que o sistema escrito em PHP, né, codificado na linguagem de programação PHP, ele acesse os dados de maneira correta, né? Se você não tem uma estrutura, você não pode garantir isso para o seu usuário final. O Excel, né, você pode trabalhar com menores volumes de dados, até porque se você usar todas as linhas e todas as colunas de uma planilha de Excel, ele vai começar a travar, porque é muito grande o espaço lá. Então ele, para poucas coisas, acredito que a gente nunca usou 100% do potencial do Excel, e ele trava, ele começa a travar. Então o banco de dados ele já é preparado para aguentar muitas informações, tá? Então ele já tem aí toda uma estrutura, ele é um software avançado, né, exclusivo para os bancos de dados. E as planilhas de Excel, elas servem ali para fazer cálculos ali, para fazer análise de informações, e as planilhas também são muito úteis para contadores, administradores de empresa e tudo mais. Trazendo aí mais umas informações, ó, o banco de dados, a gente tem, cada usuário tem o seu login, senha e sua autorização para manipular os dados. Isso facilita bem porque uma pessoa ela pode apenas inserir dados naquela tabela. Ela não pode apagar nenhuma informação. Então a gente consegue configurar a nossa tabela para que somente o usuário administrador consiga excluir alguma informação. O banco de dados oferece recursos como transações, controle de concorrência,
backups automatizados e recuperação de dados. Então, todos esses itens que eu citei agora, eles são avançados no banco de dados, né? São coisas assim que tornam o dia a dia de controle dos dados melhor, né? Você consegue administrar com transações, concorrência, caso você pegue fogo no servidor, o servidor queime, você tem backups do banco e você consegue também recuperar informações de maneira mais fácil. O banco de dados ali, ó, é ideal para uma loja com milhares de produtos, clientes e transações. O que é uma transação? A transação é a venda, né? Você está realizando uma venda, então você tem ali que pegar o cliente, né, que logou, e aí esse cliente ele vai fazer um carrinho de compras. Ele vai colocar os produtos que ele precisa ali no carrinho. E esses produtos eles só podem entrar no carrinho se tiver em estoque. Então todas essas transações de solicitar o produto, verificar se ele está em estoque e finalizar a venda, o banco de dados ele tem que ter toda essa programação, essa estruturação, né? Estruturar os dados dessa forma para que a loja virtual funcione perfeitamente. Lembrando que o banco de dados ele vai trabalhar sempre com uma linguagem de programação junto, né? Pode ser PHP, C Sharp, Java, JavaScript, etc. Python também pode ser usado. E aí o banco ele facilita a geração de relatórios complexos, como tendências de vendas, históricos de cliente, gerenciamento de estoque, né? Quantos produtos um cliente comprou, qual o produto mais vendido no mês. Ele tem todas essas informações na estrutura do banco. Basta com que você escreva a sua SQL de uma maneira que você obtenha as informações que você precisa. Na planilha de Excel, cada usuário precisa ter o mesmo arquivo para acessar as planilhas, um de cada vez. Então, quem já trabalhou com Excel sabe que uma planilha ela tem que ser passada via pendrive, via e-mail, via WhatsApp para outro usuário para que ele possa fazer as alterações, né? Diferente do banco de dados, que o banco de dados tem um servidor centralizado numa máquina e aí através de um cliente todos os usuários podem acessá-lo. A planilha de Excel não. Mesmo que você tenha uma planilha de Excel na nuvem, né, você vai ver lá que fulano está alterando. E aí pode ser que dois usuários editem a mesma linha. Ou, por exemplo, eu atualizo um registro, um nome, por exemplo, e aí outra pessoa vai lá e vê e mexe também naquele registro. E a gente não consegue saber quem foi que mexeu, se ele mexeu certo, se ele colocou a atualização mais recente. Então tem esse probleminha aí em relação ao banco, né? O banco é muito mais seguro e confiável. O Excel também é útil para análises financeiras, planejamento de projetos ou para consolidar pequenos conjuntos de dados. Como eu falei, uma tabela, né? Você vai fazer ali um cálculo de despesa do mês. Você não precisa criar um banco de dados para cadastrar as suas contas ali, o que você gastou, o que você recebeu. Um exemplo é o gerente pode usar o Excel para planejar turnos de funcionários ou fazer uma análise rápida de vendas semanais. Então, aquele funcionário que vendeu mais, ele puxa do banco e aí o valor ele joga na planilha do Excel. Ele sempre vai procurar lá, o banco de dados fornece a informação através das consultas SQL, mas você pode usar essas informações para analisar ela no Excel. Aí o Excel gera gráficos, o Excel também cria dashboards, entre outras coisas. Por que a gente usa um banco de dados, né? Por que usar um banco de dados? Bom, primeiro que ele tem segurança, como a gente já falou anteriormente, né? Os bancos de dados contêm camadas de segurança que protegem os dados contra acessos não autorizados. E em muitas outras coisas avançadas, né? Como as permissões de acesso, apenas as tabelas que aquele usuário pode alterar, pode inserir, pode excluir, apagar informações. Isso é fundamental para você ter ali a garantia de que os dados não vazem, não se percam, não se misturem, né? Não bagunce tudo. E existe uma série de coisas, de regras que a gente vai aprender aqui durante o curso em vídeo, né? As videoaulas, que vocês vão entender aí como criar no final uma aplicaçãozinha aí bem legal. O banco de dados ele tem uma organização mais interessante, né? Um banco de dados mantém todas as informações organizadas em um lugar só. Como eu falei, existe quando a gente vai aprender na próxima aula a instalar o banco de dados, né?
E aí vocês vão entender que o banco de dados ele fica ali centralizado naquela máquina. E aí os usuários daquele computador podem acessar, mas também quem está em rede com aquele computador acessa via IP, via domínio. E aí ele consegue aí salvar tudo em um banco só. O banco de dados tem uma facilidade, né, de realizar buscas e recuperação dos dados específicos. Então, se eu quero buscar lá todos os meus clientes, todos os clientes que fizeram compras nesse mês, todos os clientes que estão devendo, todos os clientes que fizeram orçamento, então eu consigo aí trabalhar com as SQLs, né, com as consultas, para que eu traga os dados aí e eu trabalhe em cima deles. O banco de dados é muito eficiente, né, nessa parte de armazenamento, de consultas, e aí depende muito do poder computacional também que você tem, se o seu servidor é forte, tem bastante memória RAM, tem bastante espaço em disco, se ele tem um bom processador. Então essa eficiência aí do banco de dados ela é específica, pode realizar operações complexas de forma rápida e eficiente. Ele gera relatórios, consultar clientes, vendas dos clientes, lista dos produtos, até baixo estoque, né? Qual produto está com baixo estoque. Isso aí você consegue trazer muito rápido, dependendo da máquina que usa como servidor. A consistência dos dados, né? Os dados consistentes são primordiais para o armazenamento das informações, dos dados no caso. Imagina o seguinte, se você tem uma planilha de Excel que qualquer um pode dar um delete, que qualquer um pode abrir, editar, os dados acabam não sendo consistentes, né? Você não tem ali a consistência. Então o banco ele garante que os dados fiquem travados lá, a não ser que você tenha autorização para fazer lá a sua consulta, né? A sua alteração e tudo mais. Essa consistência, ela retorna para a gente uma precisão. Então eu consigo dizer ali com precisão quantos produtos estão faltando no estoque. Porque na tabela de produtos, a gente tem um campo chamado quantidade em estoque. E ali a gente sempre vai alterar aquele valor conforme você realiza uma venda. Então eu preciso saber lá qual produto que tem maior número em estoque. Então ele retorna lá para mim, organizado do maior para o menor. Então o produto que tem mais fica em cima e o que tem menos fica embaixo. Ou eu posso inverter através da consulta, né, usando a cláusula order by. A gente vai ver aí mais para frente. Então aí eu consigo trazer de forma bruta, né, no banco de dados mesmo, um relatório ali para consultas rápidas. Então isso também me dá uma consistência maior. Um exercício, né, um estudo de caso aí, muito que eu já venho falando aí durante essa aula. Você tem uma loja virtual com mais de 5.000 vendas por mês. Então imagina, você vende 5.000 vendas, né? Você tem ali vendas por mês. Logo, temos 5.000 clientes comprando na sua loja. Imagina, 5.000 clientes. Você já pensou se todos os 5.000 clientes fossem obrigados a realizar um cadastro de endereço de entrega toda vez que comprasse? Quando você compra, você cadastra seu endereço todas as vezes? Você digita lá todo o seu endereço de novo? Como que a gente vai controlar o estoque? Como poderíamos controlar o estoque de produtos? Se você tem ali, se você não tem uma informação salva ali de quanto tem em estoque, quando que a gente vai, toda vez que o produto acabar, manualmente você vai ter que ir lá e colocar no site que acabou aquele produto. E se nesse meio tempo que acaba o produto, você não atualizou imediatamente, alguém compra o produto, aí você não tem estoque para entregar. Isso vai trazer um prejuízo para sua loja, né? Você vai ter uma reclamação, vai desagradar o cliente e tudo mais. Por que temos que realizar um cadastro em todos os tipos de sites, redes sociais, jogos, né? Quando você abre um Facebook ou cria uma conta no Instagram, você tem que fazer um cadastro. Para depois você achar esse cadastro, né? Quando você loga, você põe seu login e sua senha, esse cadastro vai até o banco de dados e localiza as suas informações. E as informações relacionadas, você consegue trazer todas as suas fotos, todos os seus check-ins, todos os seus textos, né, até os seus avatares dos jogos, né? Para você que gosta de jogos, você tem ali, que level que eu tô, né? Esse level ele fica armazenado em um banco de dados. Então sempre que você loga e carrega o seu personagem, aparece lá o seu inventário, os seus itens, né?
a sua quantidade de ouro que você tem, o seu dinheiro ali no jogo, etc. Então, a gente estava passando pelo exercício, né? Aqui as respostas. Então, o cadastro de cliente é realizado no site, mas os códigos da programação armazenam em tabelas no banco de dados. Então, a linguagem de programação, ela recebe as informações que você digitou e prepara uma consulta para inserir os dados no banco, né? Quando eu falo uma consulta para inserir, né, não necessariamente eu estou trazendo as informações, eu estou preparando uma linha SQL, né, uma instrução SQL que vai inserir as informações nos dados. Não se preocupem que as instruções SQL, né, as consultas, a gente vai ter uma aula específica e a gente vai fazer vídeo a vídeo, né, aí para praticar bastante. Quando o seu cliente necessita realizar uma nova compra, os dados dele são recuperados nessa tabela e ele não precisa cadastrar novamente. Então você cadastra lá o seu endereço e já fica salvo, está lá no banco de dados. É assim que funciona. Os produtos da sua loja virtual também estão cadastrados em outra tabela, né? Tem uma tabela no banco só de produtos e dentro dela tem a informação da quantidade em estoque. Então eu tenho lá uma Coca-Cola tem 10 quantidades, né? Então se eu realizo uma venda, atualiza o banco, então aquele número muda para 9, 8, 7 e assim sucessivamente. Quando chegar em 2, por exemplo, o site pode emitir um alerta para o administrador, né? Ele enviar um e-mail dizendo, olha, está acabando a Coca-Cola, é melhor você já realizar o pedido para comprar. E aí o administrador ele compra mais Coca-Cola, põe no estoque e cadastra, altera lá, né, a Coca-Cola dizendo, ó, eu comprei mais 500 Coca-Colas. E aí o banco de dados fica atualizado. Com os dados armazenados, apenas localizamos o cadastro, né, e obtemos todas as informações daquele cliente em sua loja. Que se eu tenho 3 endereços, né, às vezes eu posso mandar uma encomenda do Mercado Livre, né, da Americanas, eu posso mandar na casa da minha mãe, eu posso mandar no meu trabalho, eu posso mandar na minha casa. Então eu tenho ali as opções de endereços cadastrados, né? Então eu tenho uma tabela só de endereço, na qual eu tenho todos os endereços do cliente, né, armazenados ali. Então na hora de falar para onde você quer mandar a entrega, né, qual é o endereço que você vai receber, você simplesmente seleciona o que já está cadastrado. Se você não tem nenhum endereço cadastrado, você vai lá e cadastra o primeiro endereço de entrega. E aí esse endereço fica ali, assim como telefone, como nome e tudo mais.